1 Crônicas, capítulo 11. Davi é ungido rei de Israel. Também podemos ler em 2 Samuel, capítulo 5, de 1 a 5. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. Já dantes, quando Saul ainda era rei, eras tu que fazias Israel sair e entrar. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, tu serás príncipe sobre o meu povo Israel. Assim vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles um pacto em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. A conquista de Jerusalém. Então Davi com todo Israel partiu para Jerusalém, que é Jebus, e estavam ali os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Não obstante isso, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi disse: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe capitão. E Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro, pelo que foi feito chefe. Então Davi habitou na fortaleza e por isso foi chamado Cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo em diante, e Joabe reparou o resto da cidade. Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Os ilustres guerreiros de Davi. São esses os chefes dos valentes de Davi, que apoiaram fortemente no seu reino com todo o Israel para fazerem rei conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Esta é a relação dos valentes de Davi. Jazobeão, filho de um Aqumonita, o chefe dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma só vez os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auita, ele estava entre os 3 valentes. Esses esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugia de diante dos filisteus. Mas eles se puseram no meio daquele campo e o defenderam, e mataram os filisteus, e o Senhor os salvou com uma grande vitória. 3 dos 30 chefes desceram a penha a ter com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estara acampado no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estavam em Belém. E Davi, ofegante, exclamou: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor, dizendo: Não permita, meu Deus, que eu faça isso. Beberia eu o sangue da vida desses homens? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. Assim não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Abissai, irmão de Joabe, era o chefe dos 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os matou e teve o nome entre os 3. Ele foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi feito o chefe deles. Todavia, não igualou aos primeiros 3. Havia também Benaías, filho de Jeoiada, filho de um homem valente de Cabzeel, autor de grandes feitos. Este matou 2 filhos de Ariel, de Moabe. Depois desceu e matou um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados. O egípcio tinha na mão uma lança, como o órgão de tecelão, mas Benaías desceu contra ele com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaías, filho de Jeoiada, pelo que teve o nome entre os 3 valentes. E o mais ilustre, contudo, não igualou aos primeiros 3. E Davi o pôs sobre os da guarda, os valentes dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elhanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arorita, Eles, o Pelonita, Ira, filho de Eiques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai,
o Uzatita, Ilai, o Aioíta, Maarai, o Netofatita, Eled, filho de Baaná, o Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Ribeá, dos filhos de Benjamim, Benaias, o Piratonita, Urai, dos ribeiros de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliabá, o Saalbunita, dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, filho de Zagé, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Efer, o Mequeratita, Aias, o Pelonita, Enzro, o Carmelita, Naarai, filho de Ebzai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Anri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zenia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Ziza, o Rubanita, chefe dos Rubanitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, Jeosafá, o Mitinita, Uzias, o Asteratita, Sama, Jeiel, filho de Otão, o Aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Alnaão, Itma, o Moabita, Eliel, Obed e Jaziel, o Mesobaíta. 1 Crônicas, capítulo 12. Os primeiros seguidores de Davi. Ora, esses são os que vieram a Davi a Ziglag, estando ele ainda tolhido nos seus movimentos por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Eram arqueiros e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras com fundas e em disparar flechas com o arco. Eram 12 irmãos de Saul, benjamitas. Aizeel, chefe, e Joás, filho de Samaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita, Ismaías, o Gibionita, valente entre os 30, e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Urufita, Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, os Coraitas, e Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedior. 2 gaditas se passaram para Davi a um lugar forte no deserto, homens valentes, adestrados para a guerra, que sabiam manejar escudos e lança. Seus rostos eram como o rosto de leões, e eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes. Ezer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismano o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanão o oitavo, Euzabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o undécimo. Estes 2 filhos de Gade foram os chefes do exército. O menor valia por 100 e o maior por 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando eles transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os 2 vales, ao oriente e ao ocidente. Igualmente, alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte. Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse: se viesses a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja mal nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amassai, chefe dos 30, que disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus se ajuda. E Davi os recebeu e os fez chefes de tropas. Também de Manassés alguns se passaram para Davi. Foi quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Todavia não os ajudou, pois o chefe dos filisteus, tendo feito conselho, o despediram, dizendo:
Com perigo de nossas cabeças, ele se passará para Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziglag, passaram-lhe para ele, de Manassés, Adiná, Josabade, Gediel, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E esses ajudaram a Davi contra a tropa de saqueadores, pois todos eles eram heróis valentes e foram chefes do exército. De dia em dia concorriam a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército com o exército de Deus, os guerreiros de Davi em Hebrom. Ora, esses são os números dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era o chefe da casa de Arão, e com ele 3.700. Esadoc, ainda jovem, homem valente, com 22 príncipes da casa de seu pai. Dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, 3.000, porque até então a maior parte deles se tinha conservado fiel à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes, homens de nome nas casas de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram designados por nome para virem fazer Davi rei. Dos filhos de Isacar, 200 de seus chefes, estendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair do exército, 50.000, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem a batalha, e não eram de coração dobre. De Naphtali, 1.000 chefes, e com eles 37.000 com escudos e lança. Dos danitas, 28.600 destros para ordenarem a batalha. De Aser, dos que podiam sair no exército e ordenar a batalha, 40.000. Da outra banda do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos esses homens de guerra que sabiam ordenar a batalha vieram a Hebrom com inteireza de coração para construir. Davi, rei sobre todo Israel, e também todo o resto de Israel estava de um só coração para constituir Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. Também da vizinhança, e mesmo desde Isacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram sobre jumentos e camelos, e mulos e bois, pão, provisões de farinha, pasta de figos e cachos de passas, vinho e azeite, bois, gados miúdos em abundância, porque havia alegria em Israel.